Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. O que mais que a pessoa... que é importante que ela pense para que o intercâmbio dela seja de sucesso, que ela não se arrependa? Planejamento financeiro. Sim. É um dos principais também. Por quê? Às vezes a pessoa acha que ela está dando um passo lá na frente e ela está dando 2 atrás, né? Uma das coisas que eu falo para os intercambistas, por exemplo, hoje, a comprovação financeira é de 4.200 euros. Venha com mais. Só para explicar direitinho aqui. Esse dinheiro não é... ele entra no custo do intercâmbio, mas você não está pagando ele para o governo, não está pagando ele para a escola, nem para a agência, não. É um dinheiro seu. É um dinheiro seu que você é obrigado a trazer no seu bolso. Não no bolso literalmente, mas na sua conta. E esse dinheiro é uma subsistência, né? Exato. É tipo, você precisa dele para você conseguir ficar os 6 meses, 8 meses aqui, em teoria, sem precisar trabalhar. Em teoria. Em teoria, né? Isso que é o que o governo diz, né? Exato. Esse valor é um dinheiro seu, né? Então, assim, você não vai precisar... A única coisa que vai ser descontado desse valor de 4.200 é uma taxa que você tem que pagar para o governo de 300 euros pelo visto, que você vai pagar lá na imigração. O restante é seu, né? Sim. Mas é importante você ter essa reserva financeira a mais, na verdade, mais do que os 4.200. Por quê, Felipe? Um pouquinho aí do processo, né? Como funciona. Quando você chegar na imigração do aeroporto e apresentar toda a sua documentação, você vai ter que apresentar a comprovação financeira de 4.200 euros. Um extrato bancário. Um extrato bancário. Eu oriento certinho o intercambista como ele faz essa conta bancária, como emite o extrato, etc. Entrou aqui, você vai marcar o seu visto na imigração, vai marcar um dia, um horário, e você vai lá tirar o seu visto de estudo e trabalho, né, que a gente chama de IRP. Quando você for lá, a imigração pode sim pedir 4.200 em conta novamente, né? Então, é muito importante você vir com uma reserva, porque você vai na imigração tirar o seu visto mais ou menos um mês depois que você chegar aqui. É muito importante você ter uma reserva de 1.200 euros a mais para gastos iniciais. Como, por exemplo, o primeiro aluguel, né, a alimentação inicial, comprar, de repente, edredom, essas coisas assim. Só para avisar para as pessoas, né, porque a gente, quando chega aqui, paga o primeiro aluguel, vamos supor que seja 600 euros. Quando você... um aluguel de um quarto, viu, gente? Então, 600 euros, aí você tem que pagar um depósito, um calção extra, que aí vai virar 1.200. E esse calção é devolvido quando você sai da casa. Isso. É uma garantia. Muita gente me pergunta sobre esse calção. O calção, gente, ele é devolvido quando você sai da casa. É só uma garantia que o dono da casa quer de que quando você sair, não vai ter nada estragado, não vai ter nada quebrado. Mas você precisa ter esse dinheiro disponível assim que você aluga uma residência, assim que você aluga um quarto. Aí esse dinheiro sim vai ficar preso com o dono, o proprietário da casa. Com o proprietário da casa. E vai devolver no final. Então, pensa nisso. Pensa nisso. E é exatamente por isso que a gente recomenda que traga mais. Por quê? Para você ter essa quantia a mais, para você pagar, né, ter as despesas iniciais aí, né, aluguel, calção, alimento. E quando você for na imigração, tirar o seu visto de estudo e trabalho, você ter 4.200 em conta. Né? Porque isso daí também é algo que dá uma discussão aí. Porque muita gente fala assim, não precisa ter os 4.200 em conta. Se você olhar as regras governamentais e migratórias, precisa. Quando você vai lá tirar o seu visto na imigração, precisa. Né? Então, a gente segue a regra. Leve. É melhor evitar problema. Claro, né? A gente tem que falar aqui sempre que se a pessoa tem mais que 400 é o mínimo exigido, mas é claro que quanto mais a pessoa consegue vir aqui preparada, é melhor, né? E também, a gente agora vou falar específico da Irlanda. A imigração da Irlanda tem várias coisas que depende do oficial que tá lá, às vezes eles não entendem as regras direito, então...
Tem imigrantes, ou tem intercambistas que fizeram algo e deu certo e pode falar, deu tudo certo aí. Mas pode não dar certo para você também. Então é sempre bom você procurar se precaver. Uhum. Se você tem os 4.200 aí para ter... Bom, é obrigatório trazer. Né? Então, assim, traga bonitinho lá para não ter problema lá na hora da imigração. Na hora da imigração, exatamente. Então, assim, às vezes é melhor a pessoa... Ai, Paty, mas eu quero ir logo, eu quero ir urgente, mas eu ainda não tenho 4.200 ou mais, que é o que a gente recomenda, né? Sempre o mais. Então, fica no Brasil mais uns 3, 4 meses, junta mais um dinheiro, depois você vem mais preparado, porque daí você vai vir pra cá achando que, nossa, eu tô fazendo uma vantagem de ir logo, mas você não veio preparado financeiramente, aí quando você chega aqui os problemas vão começar a acontecer por falta de planejamento financeiro. Aí aquilo que você achou que era um passo na frente que você estava dando, uma vantagem de vir logo, você vai perceber que não era. Que antes você ter esperado lá mais 2, 3 meses e ter juntado um pouco mais, do que você ter dado um passo aí, né, lá na frente, e chegou aqui você vai perceber que você está tendo problema por conta disso. E as pessoas têm que entender o seguinte, se der tudo certo no seu intercâmbio, maravilha. Às vezes esses 4.200 você até só pagou o depósito da acomodação e ainda conseguiu ali economizar um pouco, porque você já começou a trabalhar rápido e esse dinheiro você acabou usando para outra coisa e tal, tudo bem. Mas imagine aí, você tá com 2 semanas a 1 mês de acomodação. Tá chegando no finalzinho ali, não consegui arrumar uma casa fixa, e aí? É com esse dinheiro que você vai se virar. Precisei comprar as coisas, pagar, sei lá, deu algum problema aqui, eu tive que, nem que seja assim, tive que voltar pro Brasil correndo, urgente. É esse dinheiro. É exatamente para isso que, né, você tem que ter esse dinheiro em mãos. Então, assim, né, o motivo pelo qual é tão importante você fazer esse planejamento financeiro, para você não ficar aqui passando perrengue por conta de um dinheiro que você deveria ter e você não tem. Exatamente. E, gente, a gente tem que falar isso, eu preciso falar isso, na verdade, que é o seguinte, não tentem dar jeitinho nisso. Não tentem falar assim, transferir o dinheiro para a conta de um amigo e esse amigo vai comprovar e depois vai transferir de volta. Primeira coisa também, né, gente? Imagine que você conhece alguém numa acomodação hoje. Você vai aceitar, você vai transferir dinheiro para a conta de alguém, ou essa pessoa vai transferir. É uma coisa muito complicada. A gente sempre recomenda aqui, no Boulder aqui, também agora, né, com a Patrícia, faça tudo certinho. Evitem perrengues que são previsíveis, né? Uhum. Isso aí é uma coisa previsível. Uma coisa previsível. Evite. Dessa forma, vai evitar muita dor de cabeça no futuro. Exato, e daí assim, as pessoas elas querem arrumar o jeitinho. Elas querem, né, arrumar ali o meio termo, o caminho. Gente, não tem meio termo, é regra governamental, é regra imigratória. Sabe? E assim, é a sua vida. Uma coisa que eu costumo falar para os intercambistas é o seguinte, faz quanto tempo que você sonha com o seu intercâmbio? Às vezes anos. Aí, por conta ali de 1.000 euros... Você está correndo o risco de você pegar ou de uma passagem aérea de volta, que a gente vai falar sobre isso. Você está correndo o risco de jogar todo o teu sonho de anos no lixo, porque você está deixando de descumprir uma regra, que é regra. Então, será que não é melhor você se planejar melhor, direito, e ter a certeza de que tudo vai sair bem? E principalmente nessa questão, né? Se você não tiver os 4.200, se você não tiver a passagem... Às vezes você nem entra no país. Nem entra no país, gente. Não entra. Sabe, que tem gente que acha que é a agência que impõe essas regras. E eu falo, tem gente que fala, mas a outra agência lá não me falou nada disso. Gente, não é agência, é regra governamental. Eu não tô aqui impondo regra nenhuma. Não é a FlyUp que tá virando para vocês e falando, vocês precisam ter 4.200 de comprovação financeira ou vocês precisam ter uma passagem de volta. É o governo, é a imigração. Exatamente. Não somos nós. Então, tem que ter tudo isso aí pensado, bem pensado. A agência está aqui para realmente passar as informações da melhor forma possível para que a pessoa não tenha um perrengue lá no futuro, né?
E essa questão da passagem é importante, né? Porque a passagem de volta, ela serve para dizer que você não está aqui definitivamente, né? É, assim, né? O governo, ele quer que você comprove para ele de alguma maneira que você não vai ficar aqui ilegal, ou que se você precisar retornar para o Brasil em emergência ou algo assim, você tem como retornar. Então, ele pede a passagem de volta para o Brasil, depois de 8 meses de intercâmbio, com essa intenção. Né? Porque assim, esse é uma coisa também, né? A questão de todo intercambista. Preciso realmente dar a passagem de volta? Porque o meu amigo foi sem a passagem e deu certo, porque não sei quem foi, o amigo do amigo foi sem essa passagem de volta e conseguiu entrar. A passagem de volta é obrigatória, né? É uma maneira que o governo tem de fazer com que você comprove para ele que tem como você voltar para o seu país de origem, caso alguma coisa aconteça. Se você quer fazer intercâmbio aqui na Irlanda ou em outros países, clica aqui no link da descrição, boldepodcast.com/intercâmbio, que você vai ter umas vantagens, não é isso, Patrícia? Sim, as vantagens são seguro governamental, receptivo no aeroporto e auxílio na busca do primeiro emprego aqui na Irlanda. Isso aí. Clica aqui e vamos nessa.